Olá, meus queridos! Mais um tema abordando com vocês agora sobre novos hábitos. E aqui eu já quero deixar uma sugestão de um livro chamado Hábitos Atômicos, do James Clear. Eu vou contar um pouco da história desse livro, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para você também. James Clear conta de uma vivência que aconteceu com ele quando ele jogava beisebol, sofreu um acidente com um taco de beisebol que foi atingido o rosto dele. Ele foi para a UTI, ficou em coma, teve muitas fraturas no rosto, teve aí muitos problemas em relação ao próprio olho, enfim. Só que depois de 6 anos desse acidente, James Clear entra para o livro dos grandes nomes do beisebol. E ele conta como ele conseguiu sair de um processo que deixou ele até mesmo em coma para um dos melhores jogadores ali reconhecidos no país dele. Ele é americano, Estados Unidos, tá? E aí, o que ele fala sobre hábitos e o que ele conseguiu construir ao longo desses 6 anos que tirou ele de uma situação ruim para uma situação muito boa? Primeiro, o James Clear fala que a melhora de 1% ao dia, que se você melhorar 1% ao dia do que você faz, durante um ano você vai ter melhorado 37 vezes. Mas aqui eu quero dar uma pausa, né? Eu sou economista e psicóloga, como já me apresentei anteriormente, e claro que como economista e vivendo nesse mundo corporativo, melhorar 1% ao dia é sensacional. Mas como psicóloga, eu preciso te falar que nem sempre o que serviu para o outro, lá para o James Clear, vai servir para você. E acima de tudo, você precisa respeitar o seu corpo, respeitar os tempos e movimentos que você tem na sua vida. Isso não quer dizer que você tenha que ficar totalmente acomodado, mas que você não pode causar um desrespeito a você mesmo. E encontrar essa balança vai ser difícil, nem sempre é simples. Porque parece que quando a gente não força esse ambiente a uma mudança, eu não consigo mudar. Mas eu queria deixar a dica desse livro porque ele fala de uma mudança de hábito muito mais profunda. Então, melhorar 1% ao dia, não quero que exatamente ou te sugerir que você faça isso. Você vai melhorar sim 1% ou mais ou menos, se isso estiver adequado ao seu ritmo de vida. Mas ele fala de mudanças importantes até uma camada onde muitas vezes a gente não vem a acessar, que é a camada do transformar a si mesmo. Quando eu tenho um novo hábito, parte-se de um desejo. Então, vou dar o exemplo aqui do emagrecer, que é o que eu recebo muito, né? Então, quando eu tenho esse desejo, eu começo, por exemplo, a procurar uma nutricionista ou me matriculei em uma academia. E eu começo esse processo de mudança de uma forma do desejo. Ainda está numa forma superficial. Apesar de eu ter procurado uma nutricionista ou ter ido até uma academia, isso não quer dizer que vai me levar ao emagrecimento. E aí vem uma segunda camada, que ela é um pouco mais profunda. É quando eu começo, não só fui ao nutricionista, não só me matriculei em uma academia, mas eu começo a mudar os meus hábitos alimentares. Começa até de uma maneira forçada, seja por uma dieta, seja por uma consciência, mas tudo partiu lá do meu desejo. Só que esse ainda é a segunda camada de transformação. Para que um hábito se torne verdadeiro na nossa vida, eu preciso ir até o terceiro nível de transformação, que é mudar a si mesmo. Quando for pedir uma comida fora, por exemplo, o pensamento é: como eu, estando mais magra, ou uma pessoa que você conhece que seja já de um peso, né, que você quer alcançar, o que de fato essa pessoa come? O que de fato essa pessoa iria pedir nesse momento aqui que eu estou pedindo uma comida fora de casa? E aí você vai com certeza chegar a uma consequência, né, a um fato de causa e efeito, que para manter um peso, para estar mais magra, para poder emagrecer, eu vou ter que pedir uma comida menos gordurosa, mais saudável, mais nutritiva, porque não vai ser comendo muito doce, muita gordura, que eu vou conseguir chegar ao peso que eu quero. E aí, o que o James Clear traz, que para mim é fantástico, é
essa terceira camada de mudança, que é quando você não tem só o desejo ou você mudou o processo, você mudou a si. Porque se você já está em um peso ideal, e esse deveria ser o nosso pensamento, o que eu vou pedir? Possivelmente eu vou pedir uma salada. E ele até conta no livro a história de alguém próximo dele que emagreceu 40 quilos, fazendo essas 3 camadas. Um desejo que deu um movimento à ação, ou seja, fui a nutricionista, me matriculei numa academia, e depois eu pensava como uma pessoa magra, entre aspas, né, gente? O que é pensar como uma pessoa magra? Quando eu ia escolher o meu alimento, eu pensava, o que uma pessoa magra vai comer? No caso do que ele cita no livro lá, escolheu por uma salada. Ou, quando eu tento faltar ao meu treino da academia, o que uma pessoa magra faria? Iria para a academia com chuva ou com sol. Então, essa terceira camada é pensar como aquela pessoa que você deseja ser pensaria. Como essa pessoa aqui vai pensar? E fazer o que essa pessoa faria. Lembrando que essa pessoa é você mesmo, só que lá no futuro. É só com o terceiro degrau da mudança, que está muito mais profundo do que só um desejo ou só mudar as suas ações, é o se transformar nessa futura pessoa. O que essa pessoa comeria? O que essa pessoa magra comeria? O que essa pessoa magra pensaria em matar um treino em um dia de frio ou de chuva? E isso eu acho fantástico que ele traz no livro, porque o nosso hábito, ele não é superficial. E agora eu vou fazer um link com o nosso primeiro vídeo. Lembra da mente, como eu falei que ela é poderosa? Se eu tenho aquela estrada, lembra que um neurônio conversa com o outro, troca as informações e aí eu tenho as nossas sinapses. Eu tenho aquela estrada, aquele canteiro que está marcado. Eu passei por ali várias vezes, porque vocês lembram que as nossas estradas não utilizadas foram descartadas? Então, eu só tenho aquela estrada muito utilizada. Você aprendeu a isso. Você aprendeu, por exemplo, falando de alimentação, que aquela comida em excesso te satisfazia em algo que não necessariamente seria o seu corpo. Poderia ser suprir as suas emoções, as suas dores. E esse caminho estando marcado, é muito mais difícil a gente mudar um hábito. É como se esse caminho aqui, um canteiro de grama, está marcado ali. Todo dia eu passo por aquele caminho. Só que aqui eu tenho um mato alto que eu preciso cortar. Eu preciso começar a podar para chegar nesse mesmo caminho aqui. Esse meu caminho é do corpo que eu não quero hoje, ou é de qualquer coisa que você não deseja hoje. E esse caminho aqui, que é o caminho que você precisa fazer ele, é o caminho do seu desejo. Seja de um corpo mais magro, seja passar em um concurso, seja comprar uma casa, seja mudar de profissão, seja fazer uma transição de carreira, seja aumentar a sua espiritualidade. Como eu chego nesse caminho? Eu só chego nesse caminho quando eu conseguir migrar desse caminho aqui, que desde lá da minha infância foi construído, para esse novo caminho que a minha mente não conhece. Só que é possível. Tanto que é possível que o James Clear sai de 6 anos dentro, né? Passou durante aí 6 anos fazendo essa melhora de 1%, ele sai de um processo que ele teve lá de coma para um dos maiores jogadores de beisebol daquela região. Então, claro que é possível, mas você precisa ter essa consciência. Lembra que para a gente mudar, a gente precisa reconhecer como que você muitas vezes se achou, eu tenho certeza, preguiçoso, incapaz, incompetente, porque você quis alguma coisa e não conseguiu mudar. Hoje, você me escutando, você entende que lá nas suas sinapses, na troca de informações dos seus neurônios, você teve o seu caminho lá marcado, por isso que é tão difícil trazer um novo hábito à tona. Mas é possível e eu te convido para esse novo caminho, para essa nova jornada. Não necessariamente 1% ao dia, mas o que eu quero que você faça? Aqui embaixo tem um material gráfico que você vai preencher. Qual é a sua meta? E como você está lidando com ela todos os dias? Você vai indicar nesse material se ainda é só um desejo,
Se esse desejo já se transformou em uma ação, qual é a ação? Por exemplo, no caso de emagrecimento, é ter marcado uma nutricionista, ter ido a uma nutricionista, ter marcado uma academia, ter começado uma academia, por exemplo. Como está o seu nível de desejo? Ele é só desejo por enquanto ou ele já saiu do desejo, se transformou numa ação e se já se transformou em um processo? O processo é a nossa segunda camada. O que o processo é? Todos os dias eu acordo cedo e vou treinar. Isso já é um processo. Todos os meses eu vou na minha nutricionista para pesar, para medir, etc. Isso já é um processo. Ou se o seu nível de mudança de hábito já está na terceira camada, que é muito mais profunda, que é pensar como essa pessoa agiria se ela já estivesse magra, por exemplo, se ela já tivesse passado num concurso, se ela já tivesse lá, como que seria as suas ações. Então, é o pensar em você lá no futuro. Essa é a terceira camada de transformação. E aqui embaixo, nesse material gráfico, você vai preencher para que você reconheça todos os dias. Você vai colocar a sua meta lá e vai dizer, né? Como estão esses seus hábitos? Eles estão só no desejo? Já foram transformados em uma ação? Já foram transformados em um processo ou você mesmo já conseguiu a terceira camada, que é você mesmo se transformar? Lembrando, gente, que mudar um hábito não é do dia para a noite. Exige tempo, exige paciência. Pensa que se você não começar amanhã aquilo que você deseja, o tempo vai passar da mesma forma, você fazendo essa virada de chave ou não. Então, o que é melhor? Você olhar para a sua vida daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5 anos, e falar, poxa, eu sempre quis tanto aquilo e eu nunca comecei? Ou você começar agora, mesmo sabendo que é um processo, mesmo sabendo que não é do dia para a noite? Eu te convido a começar essa jornada. Não importa o que você fez até esse momento, importa que daqui por diante, ao você terminar esse vídeo por diante, você pode ter a vida que você sonha. Você pode realizar tudo aquilo que você deseja, porque vai depender de você. A transformação do hábito depende somente de nós mesmos, de deixar muitas vezes um pensamento infantilizado, de deixar o que é mais fácil e adultecer. Eu sempre falo, né, sobre adultecer. É isso que eu quero? Qual é a sua meta? Esquece o que aconteceu até hoje. Fecha essa porta, abre a nova porta da sua vida. Desligando esse vídeo agora, faça isso por você, porque a sua vida vai passar. Você conquistando ou não os seus sonhos, a cada dia ela está passando. Então eu te convido, faça essa transformação, porque tornar o seu desejo em um hábito, isso vai te trazer abundância, isso vai te trazer prosperidade, felicidade, isso vai tapar as suas dores, esses buracos que não fecham, seja com vícios, com alimentos, com compras. Fazer aquilo que pulsa dentro de você, que pede dentro de você, vai te trazer para o outro degrau da escada, vai te trazer para essa expansão de consciência. Conquistar um sonho ou um desejo não é conquistar por conquistar, é uma transformação. E se transformar vai te trazer para um outro degrau da sua existência. Então eu te convido, faça isso por você, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Te vejo na próxima.